Bem, hoje nós vamos falar sobre caixa de mensagens, variáveis com estrutura de decisão e também vamos criar funções personalizadas. Bom, para a gente falar sobre caixa de mensagem, deixa eu explicar algumas coisinhas para vocês. Vamos entrar no Word e explicar. Para a gente montar uma mensagem dentro do Excel, nós usamos a função MSGBox, caixa de mensagem, onde ela tem a sintaxe, que é o prompt, bottom, título, help file e o contexto. Bem, o que seria esse prompt? Aqui seria a mensagem mesmo, entendeu? O botão seria os botões e o ícone que serão exibidos dentro da nossa caixa de mensagem. O título e o help o título, no caso, seria o título da caixa de mensagem. Quando não mencionado, eu já mostro para vocês o que vai aparecer. O help file e o contexto é quando a gente coloca uma ajuda dentro da caixa de mensagem. Os valores da nossa caixa de mensagem. Ela vai de 0, aqui está até 48, mas tem mais. Aqui são praticamente os que são mais usados, entendeu? Vocês vão ver isso aqui, vão entender melhor, de acordo com o exercício que vai ser mostrado durante a nossa aula. Aqui são os tipos de mensagem que nós iremos fazer, que são os básicos. Como eu disse para vocês, nós temos o texto da caixa de mensagem, certo? O tipo de botão aqui, que é um botão simples, que é OK. Todas as caixas de mensagens, elas sempre têm no mínimo o botão OK, entendeu? Daí algumas caixas de mensagens, ela tem, que são caixas de mensagem para decisão, que elas têm o sim ou não e outras acrescentado do cancelar. Qual é a finalidade da nossa caixa de mensagem? Elas auxiliam o usuário a resolver alguma decisão, como também a informar um processo com o andamento dele, se ele está finalizado, se você atingiu o objetivo. E assim como também verificação de erros, que nem nós temos aqui. Que nem aqui é uma mensagem de erro, entendeu? Algum dado foi digitado e está inválido, aparece nossa mensaginha de erro. E aqui aquele botão que aparece aqui em cima. Como está aqui mostrado, ele é esse carinha aqui. Esse círculo vermelho com um xizinho dentro. Bom, nós vamos fazer na prática alguns exercícios, vocês irão entender melhor. Vamos voltar para o nosso Excel. Aqui nós iremos gravar 4 macros. Dentro de cada macro gravada, nós iremos inserir essa caixa de mensagem. A função mensagem box, ela vem o MSGBox, entre aspas duplas, vai o título, vai a mensagem de texto, entendeu? E quando eu quero colocar algum tipo de botão, eu coloco esse aqui, nesse caso, para informação, que é o VB Information, que vocês podem observar aqui que eu tenho os tipos de... que nesse aqui não aparece, os tipos de informação que eu irei colocar dentro da nossa caixa de mensagem, que aqui tem VB Exclamation, Question, Critical, onde a gente adiciona dentro da nossa caixa de mensagem para nos informar, que nesse caso aqui é uma informação. Vamos fazer uma a uma para vocês entenderem melhor. Primeiro de tudo, nós iremos gravar 4 macros, mas vamos por parte. Vamos gravar a primeira macro. Vamos no desenvolvedor, gravar macros, macro 1, que eu quero que seja o nome, que é até mais fácil, já está aqui macro 1, dou OK, ele já está iniciando o processo de gravação. Daí eu paro a gravação, ok? Lá nessa macro 1 eu vou entrar nela e colocar esse texto aqui, entenderam? Então vamos entrar em macros, daí eu vou lá, seleciono a macro 1, já está previamente selecionada, entro em editar. Aqui ele já carrega o nosso Visual Basic, entendeu? E aqui está a macro 1. Essas linhas aqui, os caracteres aqui em verdinho são só comentários, eles não executam nenhum comando conforme informei para vocês. Então eu seleciono eles,
deleto, dou um Enter aqui e fico com o cursor nessa linha em branco. Volto aqui para o Excel. Eu venho aqui e vou selecionar essa caixa de mensagem, dou um Ctrl C. Eu não vou digitar lá, entendeu? Porque seria a mesma coisa que eu peço aqui para lá, para vocês entenderem melhor e para a aula também não ficar tão extensa. Seleciono esse código, volto aqui para o nosso VBA e dou um Ctrl V e deleto essa linha em branco. Então, essa macro 1 vai exibir a seguinte mensagem: bem-vindo ao curso de Excel avançado, com um botãozinho de OK, entendeu? Então, volto aqui para o nosso Excel, dou um ESC aqui para tirar da caixa de colagem e venho aqui em macros, já está na macro 1, né? E vou executar. Vocês vão ver que vai aparecer uma mensagem de texto aqui, ó. Olha lá, nossa mensagem de texto: bem-vindo ao curso de Excel, que é exatamente o que está composto aqui. Então a função é msgbox, caixa de mensagem, entre aspas, eu ponho a mensagem, entendeu? Olha o botãozinho OK, que eu falei para vocês. Aqui não está mencionado para colocar nenhum OK, mas já é previamente, está dentro da nossa caixa de mensagem, já aparece o OK. Isso quando não mencionamos nenhum outro botão, tipo sim, não, cancela, entre outros. Daí, dou OK. Essa foi a nossa primeira caixa de mensagem. Agora vamos criar outra macro, a macro 2, que ela, além de exibir a mensagem, acabamos de criar uma caixa de mensagem, ela vai colocar uma informação dentro da caixa, está informando, vai dizer para nós que isso é uma informação, e vai colocar um título da nossa caixa de mensagem. Repare que a outra ela não tinha título nenhum. Se vocês verem aqui, vamos executar novamente, está escrito em Microsoft Excel, que já é padrão, já traz isso quando eu não coloco o título. Esse título vai aparecer, esse título aqui vai aparecer aqui em cima, entendeu? Então vamos gravar a próxima macro, que vai ser a nossa macro 2. Então entramos em gravar macro, macro 2, dou OK e paro a gravação. Nós vamos pegar, selecionar, copiar essa mensagem aqui para a nossa macro 2, certo? Então vamos entrar lá no VBA. O VBA já está aberto aqui, como vocês podem observar. Então seleciono no nosso VBA, a nossa macro 2 está aqui, conforme nós gravamos. Seleciono isso aqui, que eu não irei utilizar, os comentários. Nessa linha em branco aqui, eu vou copiar essa mensagem para cá. Volto para o Excel, dou um Ctrl C, vou para o VBA com Alt Tab, já está ali selecionando a linha em branco, Ctrl V e elimina essa linha em branco. Então nossa macro 2 já ficou aqui com a caixa de mensagem lá, msgbox, entre aspas duplas a nossa mensagem, vírgula a informação que vai aparecer dentro da nossa caixa de mensagem, que está entre vírgulas. Depois o título também é entre aspas duplas, entendeu? O título da nossa caixa de mensagem. Volto, dou um ESC e vamos executar a nossa macro 2. Seleciono a macro 2 e executo. Olha lá, pode ver que ele deu um bip de informação, que é diferente. Depois vocês vão perceber que ele dá um bip quando é erro, entendeu? Dá OK, vou executar de novo. Reparem que ele dá um sinalzinho sonoro, um bip, informando para vocês, executar. Entenderam? Escutaram? Bem, vamos entender nossa macro 2. Mensagem box. A mensagem aqui acabamos de criar uma caixa de mensagem. Ela aqui também. VB Information. Olha ele aqui. É esse círculozinho aqui e esse carinha aqui. Daí o título da nossa caixa de mensagem: Excel no Artefact, parabéns. Olha ele aqui em cima, entendeu? E como eu não criei nenhum outro botão Yes ou No ou Cancel, aparece, já traz o padrão que é OK. Agora vamos para outra macro, que é a nossa macro 3, que ela vai trazer um botão de sim, não, e também ela vai carregar o foco no botão 2, quer dizer que o botão não, ele vai ficar como se tivesse selecionado, né? Porque tem o sim, não, e ele vai aparecer aqui que o botão 2 vai estar selecionado, entendeu? Eu já explico melhor para vocês. Daí ele vai dar também uma mensagem dentro da caixa, colocando
um desenho, um círculo, entendeu? E mencionando que isso é um erro, que seria aquele círculo vermelhinho dentro da caixa de mensagem. E o título, que eu falei para vocês, Excel Artefacto, como se fosse um título de erro. Então nós temos o texto, entendeu? Nós temos o botão que vamos adicionar, mais o botão que vai receber o foco, que vai ser o botão 2, por isso que é o botão 2. E o tipo de caixa de mensagem, que vai ser uma mensagem, vai dar uma mensagem crítica, né? E o título. Repare que aqui também vai ter um som, vai ter um bip dentro da nossa caixa de mensagem. Bom, vamos criar então nossa macro 3. Entra em gravar macros, macro 3, do OK. Para a gravação. Daí, seleciono aqui, né? Fico previamente marcado. Vou para o VBA, que já está aberto lá. A nossa macro 3 aqui. Daí venho, seleciono essas linhas, elimino, volto para nosso Excel aqui, vou copiar essa mensagem aqui dentro, volto para cá, dou um Ctrl C, volto aqui para o VBA, Ctrl V, elimino essa linha em branco, a nossa mensagem está aqui, nós vamos executá-la. Volto aqui para o Excel, vamos dar um ESC e entro em macros, é a nossa macro 3, então seleciono a macro 3 e vou executá-la. Repare que ele deu um sinalzinho sonoro, quer ver? Vou colocar de novo, que vai dar como se fosse uma mensagem de erro. Ó, macros, macro 3. Assim que eu executar, não sei se vocês vão perceber que ele dá uma mensaginha, um sonzinho como se fosse de erro, executar. Entendeu? Bom, vamos entender a nossa caixa de mensagem. Ó, dados inválidos, deseja continuar, uma pergunta que ele faz. Está aqui. O botão sim e não. Sim e não. Reparem que o botão 2 está recebendo o foco. Exatamente, ó. Está vendo que ele está como se tivesse selecionado? Aí, assim, por quê? Por que é bom deixar o não selecionado? Porque acidentalmente o usuário pode clicar em sim e executar algum comando. Daí vem o VB Critical, que é o tipo da nossa caixa de mensagem, é ele aqui, certo? E o título, aqui em cima, ele está aqui, ó, Excel Artifact, o título de erro que nós selecionamos. Aqui eu clico em não ou sim, porque como não tem nenhum comando dentro, pouco faz para nós. Foi só para exemplificar um tipo de caixa de mensagem. Outro tipo de caixa de mensagem que também são muito usadas, que é, ó, aqui já tem 3 botões, né? Sim, não e cancela. O botão 1 vai receber o foco, ainda ele vai ser uma exclamação, o tipo da nossa mensagem, vai ter um título, entendeu? E a mensagem, reparem novamente, que eu só recordando, que a mensagem tem que estar entre aspas duplo, depois a vírgula, depois vem os botões que eu quero incluir, mais o tipo de caixa de mensagem, mais o botão que vai receber o foco, mais o tipo de caixa de mensagem, fecha a vírgula, e o título da nossa caixa de mensagem, que também tem que estar com aspas duplas. Bom, então vamos gravar uma macro. O nome da macro, macro 4, ele já traz aqui. Dou OK e paro a gravação. Bom, vou lá no VBA, com o Alt Tab já está aberto lá. Vou fazer todo o processo. Seleciono essas linhas, elimino e fico nessa linha em branco, somente com ela. Venho aqui, seleciono o comando da nossa caixa de mensagem e colo lá no VBA. Elimino essa linha em branco. Nossa macro 4 já está aqui para exibir nossa caixa de mensagem. Volto para o Excel, dou um ESC, né, para sair do colar, e vamos executar a nossa macro 4. Venho aqui em macros, seleciono a macro 4 e executo. Observe que também deu um bip, ó, de novo. Macro 4, que é executar. Vamos entender o que aconteceu aqui.
A mensagem: gostaria de salvar os dados? Está aqui a pergunta, certo? Botão yes, no e cancela, que também está aqui sim, não e cancelar. O botão 1 está recebendo foco. Repare que o sim aqui é o botão 1 e ele está previamente selecionado. A exclamação, que é o tipo da nossa caixa de mensagem, também está aqui. O título da caixa de mensagem também está aqui em cima. Beleza? Bom, simples, né? Vamos cancelar e vamos passar para outro tópico. Vamos falar agora sobre variáveis e estrutura de decisão. Bom, vamos entender o que é uma variável dentro do VBA. Para eu dizer, só um minutinho, desculpe, para eu entender o que é uma variável, para eu mostrar para o VBA que eu vou utilizar uma variável, eu começo executando, informando para ele o DIN. O que é esse DIN aqui no início de um código? Estou dizendo para o Excel que eu vou utilizar a memória dele por uns espaços de tempo, entendeu? Então, a variável, o que é? É eu carregar um espaço, ou ocupar um pequeno espaço dentro do computador por um período de tempo, nesse caso aqui, enquanto eu executo a macro. E como é que eu informo que eu vou utilizar uma variável, que eu vou fazer uma variável? Eu entro dizendo, colocando esse operadorzinho aqui, DIN. Daí eu informo para ele qual é o nome da variável. Nesse caso aqui, ó, preço e desconto. Então aqui estou utilizando duas variáveis. E o tipo de variável? Has double, entendeu? O que vem a ser? Que nossa variável preço e desconto, ela é números que tenham decimais. Por isso que é double, entendeu? Nesse caso, tem outros tipos, string, e tem uma que é variant, que é o tipo de variável que serve para todas. Vocês vão entender melhor no decorrer dos nossos exemplos. Bom, o que a nossa variável aqui vai fazer? Vamos explicar para vocês. Bom, primeiro de tudo, vamos gravar uma macro, vamos chamar ela de macro desconto. Daí nós vamos copiar esse código aqui e jogar para lá, certo? Daí ele vai executar essa macro. Só que dentro desse código também existe uma estrutura de decisão. O que vem a ser essa estrutura de decisão? A estrutura de decisão, vou mostrar aqui para vocês, ó, é o if, then e no próximo macro aqui, o else. Então eu tenho if, then, else. Se, então, se não. If, then, else. São estruturas de decisão com que faz com que o Excel, no caso do VBA, procure decidir qual é a melhor resposta, ou se a resposta é verdadeira ou falsa. Entendeu? Esse if, then, else, ou nesse caso aqui, nesse primeiro exercício, só o if, then, é como se fosse o se dentro da função do Excel. If, que é se, né? Então, que nem está aqui. Se preço for maior ou igual a 10, then, então, o desconto é igual ao preço, 10% do preço. E termina. Daí, para indicar que eu terminei a condição aqui, eu utilizo o código end if. Então, todo if tem um end if, que é o final do if. É como se fosse o se, abre parênteses e fecha parênteses. End if, fecha parênteses. E aqui também estamos utilizando uma mensagem dentro da nossa macro desconto, que ela vai calcular, e essa mensagem vai ser o seguinte, ó. A mensagem vai aparecer: o valor de desconto está concatenando, está vendo esse comercial, com o resultado que der aqui de desconto. Nesse nosso caso aqui, entendeu? Vai ser 12. Então o valor do desconto é
pode ver que tem um espacinho entre dois pontos com fecha aspas, para o resultado não ficar colado, grudado ao texto. Beleza? Então vamos gravar a nossa macro desconto. Gravar macros. Vamos substituir o nome aqui por macro desconto, né? Que nem está pedindo ali. Macro desconto. Dou OK. Paro a gravação lá em cima. E vou copiar esse comando aqui para o nosso macro desconto. Vou lá no VBA. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, né? Vai ficar mais fácil para visualizar. Seleciono os 6 comentários aqui, né? Que não serão úteis. Desço ele para baixo, o Sub, na linha branca, volto aqui para o Excel, seleciono esses comandos. Então, gente, eu não estou pedindo para vocês digitarem isso daqui, até porque o intuito desses exercícios aqui é que vocês entendam como que eu posso mesclar cálculos e mensagem dentro de um código, entendeu? Isso aqui seria interessante vocês praticarem ele depois, para vocês entenderem como que eu tenho que digitar o código, tal. Mas é nessa estrutura aqui, não vai fugir disso. Então vamos lá, dou Ctrl C, volto para o VBA e vou colar ele aqui, ó. Dou Ctrl V, pronto. E está feita, vou deletar essa linha branca, não precisa deixar isso aqui, está feita nosso código, entendeu? Voltamos para o Excel. Então, vamos rever novamente o que vai acontecer. Então, eu tenho 2 variáveis, uma é preço, outra é desconto. Reparem, gente, que preço eu não estou colocando cedilha. Quando a gente utiliza códigos, eu acho que para tudo dentro de assim, como eu vou criar comandos de programação, o cedilha ele serve para um outro tipo de coisa, né? Outro tipo ele executa outros procedimentos dentro de um código. Então não utilizamos o cedilha. E observe também que aqui está 0.1, não é 0,1. Então o ponto, nós utilizamos ponto, nunca utilizamos vírgula, porque a vírgula também ela vai surtir um outro efeito, ela tem o caráter de um outro tipo um outro efeito dentro de um código, dentro de código de programação. Então utilize toda vez que for colocar uma decimal, ao invés de 0,1, 0.1. Ou nesse caso aqui, poderia subir, como eu sei que é 10%, eu poderia colocar 10/100. Entenderam? Então vamos entender aqui. Preço, eu já dou um valor já para o preço, que é 120, e digo que desconto é 0. Daí vem aqui a nossa estrutura de decisão. Se preço for maior ou igual a 10, e realmente ele é, então, que é o DEM, o desconto vai ser igual a 10% de preço. Então, preço vezes 0.1. E acaba. É só isso que eu quero. Assim que ele executar isso aqui, ele vai aparecer essa mensagem, que ele vai falar qual foi o valor de desconto. O valor de desconto é o resultado que der aqui, que vai ser 10% de 120, que vai ser 12. Então, vamos lá em macro desconto, já estou nela e peço para executar. Já executou. O valor do desconto é 12, que seria esse comandos que estão aqui dentro, certo? Mais a mensagem do Excel. Dou OK. Agora vamos para o próximo. Reparem que aqui só teve if, then e terminou nosso código. Nessa aqui é uma macro um pouquinho mais extensa. Também tenho 2 variáveis. Uma variável é preço, outra variável é desconto, que é 0. Aqui eu pergunto, eu informo para ele que se o preço for maior ou igual a 100, então o desconto é igual a 10% de preço. Se não, se não, o desconto vai ser igual a 30% de 90, 0.3. E todo if tem seu end if,
fecho a decisão aqui, e daí ele parte para a próxima linha, que é a mensagem. O valor do desconto é concatena, né? Esse comercial aquele concatenar que já expliquei em aulas anteriores, e vai dar o resultado do desconto. Nesse caso aqui, o preço é igual a 90. Se ele for maior que 100 ou até 100, é 10%. Mas nesse caso aqui ele vai calcular 30% de 90, que vai dar 27. Certo? Então, vamos lá. Vamos gravar a macro desconto 1. Então, vamos entrar em gravar macro. Daí, vamos substituir ali o nome por desconto underline 1, desconto underline 01. Que nem está aqui, beleza? Macro underline desconto underline 01. E dou OK. Para a gravação, também posso parar aqui, viu, gente? Mas já está ali, já para a gravação. Venho aqui, vamos selecionar já, né? Vou lá para o VBA, que já está aberto. Vou lá na macro desconto 1, a ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar essas linhas. Desço o índice ali para a próxima linha e ocupo a linha em branco. Volto para o Excel. Vamos selecionar novamente. Copio esse código, dou Ctrl C, volto para o VBA e vou colar esse código, ele aqui. Só dar um Ctrl V agora. Beleza. Olha o nosso código todo aqui. Entendeu? Então, volto aqui para o Excel. Dou um ESC. E vamos executar a macro desconto. Muito bem. Então, eu vou em macros. Nesse caso aqui é desconto 1, que é essa aqui. E vamos executar. Deu 27. Então, vamos entender aqui, ó. Preço igual a 90. Se for maior que 100, igual a 100, até 100, né? 10%. Desconto vai ser igual a 10% do preço, que o preço é 90. Se não, desconto é igual a 30%. Observe que ele está em negritinho aqui para facilitar para vocês entenderem. Entendeu? Daí aparece aqui a nossa caixa de mensagem. O valor do desconto repare que tem um caracterzinho em branco aqui, que é o que está ali, para não ficar grudado 27 no 2 pontos, igual a 27. Ok? Beleza? Então, vamos para a nossa próxima macro. Vamos entender antes, né? Que é a macro desconto 02. Bom, novamente, eu estou utilizando aqui duas variáveis, que elas são variáveis do tipo decimais, por isso que é double, entendeu? DIN, que eu informo que eu estou introduzindo as variáveis dentro do VBA, por isso que eu tenho que pôr o DIN, só relembrando vocês. Daí aqui, eu só informo que o preço é 600, daí vamos entender o código. Se o preço, olha interessante aqui, porque aqui a estrutura aqui, ela é um pouquinho mais extensa. Vamos ler parte por parte. Se preço igual a 600, preço igual a 600, se preço for maior ou igual a 500, então, o desconto é igual a 20% de preço, certo? Se não, se preço for maior ou igual a 300, então o desconto é 15% do preço. Se preço for maior ou igual a 100, então o desconto é igual a 10% do preço. E se nenhum disso for verdade, se não, o desconto é igual a 20% do preço. O end if aqui termina, o if começa lá, termina ele aqui, daí entra com a mensagem. Então o valor do desconto é o que der do nosso desconto. O valor do desconto é um desses carinhas aqui, uma dessas decisões. Que nem aqui o preço é igual a 600. Então se ele for maior ou igual a 500, aqui ele vai ser 20% de preço, entendeu? Que nesse caso aqui, 20%, 120, se não me engano. Entenderam? Vamos copiar, vamos gravar a macro, jogar esse código lá, entendeu? Repare na estrutura, gente. Se não se, se, então, se não se,
então, se não ser, então, entendeu? Que sobrou é como se fosse esse aqui, o verdadeiro, e o último que ficou, que seria o falso dentro daquela função sendo o Excel. Por isso que é muito importante gravar isso aqui, porque ele é muito útil. Nesse caso aqui é mais para exercitar vocês mesmos, entendeu? Porque raramente vocês irão colocar dentro do VBA valores, né? Pode até ser que seja um valor fixo durante um ano inteiro, também daria certo. Mas podemos vincular esses valores também dentro da própria planilha do Excel. Ao invés de ser preço igual a 600, eu digo que o preço é igual a célula 1, por exemplo, entendeu? Mas isso é matéria para uma outra aula. Bom, vamos gravar macro desconto 2. Entro lá em gravar macro. Bem aqui, vamos substituir esse nome aqui. Underline desconto underline 02. Macro desconto 02, que é o mesmo nominho que daqui. Dou OK. Paro a gravação e seleciono nossos amigos aqui. Vou lá no VBA. Venho aqui, elimino essa linha, ó. Nossa macro já está criadinha ali, bonitinha. Só tiro essas linhas aqui, certo? Desço o endissame para a próxima linha e volto, ocupo essa linha em branco. Venho aqui no Excel, seleciono novamente esse código, vou copiar. Desculpa essa tossinha que está demais. Copio esse código no Ctrl C nele, vamos jogar lá para nossa, vamos jogar ele para essa macrinho aqui, que se encontra aqui, no Ctrl V, e feita a cópia. Tem uma libra, vamos só eliminar. Então, nossa macro começa no sub, termina de sub e vem todo o conteúdo. Volto para o Excel. Dou um ESC. Agora a gente vai executar toda a macro e ela vai ler todo esse código aqui. E última linha, ela vai dar, com base no valor do preço, qual será o valor do desconto. Vamos executar a macro. Vamos lá. Macro. Se eu não me engano aqui é para dar 27. Não, 27, 270, vamos ver. Macro 2, executar. Não, 120, né? Verdade. Que seria os 20% de 600. O valor de desconto é 120. Olha lá, o valor de desconto é o e-comercial, né? Está concatenando o que deu aqui junto com a nossa mensagem, a caixa de mensagem. Observe que aqui o aspas está no início da mensagem, entendeu? E no fim também. O concatenar e o desconto não tem aspas nenhuma, beleza? E vamos dar OK aqui. Muito bem. Vamos para a próxima macro, chamada macro XY. Olha, a única diferença que tem dessa variável com essa variável é que aqui eu tenho 3 e aqui tenho 2, e aqui individualmente eu digo que cada uma são variáveis do tipo fracionário. Aqui, como todas são, eu já digo de uma vez que as 3 são do tipo fracionário, ou melhor, que vai ter decimais. Então eu não precisei indicar uma a uma, entendeu? Que nem aqui, ó, preços double, vírgula, desconto double. Aqui não, aqui está dizendo que x, ó, x, y e total são do tipo fracionário, certo? Vamos entender o comando aqui. X igual a 500, y igual a 200. E o total, que é uma variável, né? E o total é igual a x mais y. Então, quando nós executarmos essa macro chamada xy, ele vai fazer o total, ele vai executar primeiro de tudo a variável, né? Vai carregar a variável e vai dizer aqui na primeira mensagem que o valor é igual ao total, onde o total é a soma de 500 mais 200. Daí, ele entra em uma estrutura de decisão. Se o total for maior que 900, então, vem a mensagem aqui,
Mensagem box, total é maior que 900. Ele vai dar uma mensagem do tipo informação, vai dar um título, né? E vai dizer Excel na artefact informação, o total é maior que 900. Se o total for menor, então vai vir essa mensagem. Se isso aqui não for verdade, ele vem para essa aqui, que seria o falso. Lembra do ser verdadeiro e falso, que é a condição? Então, se não, né? Mensagem box, o total é menor que 900. Daí vem todo o processo da caixa de mensagem, onde a mensagem está entre aspas, vírgula, o tipo da mensagem, o título, vírgula, né? Depois vem o título, que também está entre aspas dupla, e o final do C. Começa aqui e termina aqui. Por que a mensagem não veio depois? Porque a mensagem é uma condição dentro do C também. Então, se for verdadeiro, é uma mensagem. Na verdade, antes de tudo, ele indica para você qual é o total. Daí, assim que vocês confirmarem com OK, ele vai decidir, com base no total, qual das duas mensagens que ele vai selecionar. Nesse caso aqui, a gente sabe que vai dar 700, então o valor vai ser menor que 900. Ele vai pegar essa mensagem aqui e termina o end if. Entenderam? Por isso que essa mensagem não está depois do end if, porque ela faz parte da decisão. Bem, vamos gravar a macro. Gravar macro. A macro que vai ser, o nome dela vai ser XY, então, underline XY. Dou OK para confirmar e para a gravação. Agora vamos entrar no VBA, já está aberto lá na Alt Tab. Damos todo o processinho bonitinho. Eliminar as linhas de comentário. Vamos apagar. E descer o EdSub e ficar nessa linha em branco. Volto para o Excel. Seleciono o nosso código. Lembrando mais uma vez, eu não estou pedindo que vocês digitem código, mesmo porque é só para que vocês entendam primeiro. Depois é bom que vocês digitem, pratiquem, né? Ao invés de colar o código aqui, que nós vamos fazer, vocês digitarem o código. Mas não é o caso agora, que é para vocês entenderem. Então, dá o Ctrl C aqui, volto para o Excel dando o Ctrl C, volto, retorno para o VBA e Ctrl V. Elimino a linha, olha o nosso código todo aqui, bonitinho, e volto aqui para o Excel. Bem, vamos executar a macro, lembrando que ele vai dar duas mensagens, uma onde vai informar qual é o valor do total e a outra para decidir qual mensagem que ele vai trazer, que nós já sabemos que será essa, porque o valor ele é menor que 900. Vamos executar a macro então, a nossa macro XY. Então macro XY, executar. Está lá. Primeira mensagem, o valor é o que der no total, 700. Daí ele vai vir com a outra mensagem. Tá lá, informação. Total menor que 900, que é essa mensagem aqui. E dou OK. Muito bem. Bom, agora nós iremos fazer, para treinar, mais uma mensagem, mais uma funçãozinha, né, dentro da, mais uma funçãozinha de mensagem, colocando somatória de valores. Vamos entender antes esse código. Mais uma vez, eu vou dizer para ele que eu tenho 3 variáveis, informando através do DIN. Então, a variável N1, N2 e resultados que são do tipo variável, são do tipo fracionários, quer dizer, serão números decimais. Informo para ele que o número 1 é igual a 10, o número 2 é igual a 20. E o resultado é o N2 dividido por N1. Daí vem a estrutura de decisão. Então, se o N1, esse carinha aqui, for igual a 0, de cara, ele já dá essa mensagem, olha, não existe divisão por 0. Daí ele vai abrir um botãozinho de OK. A mensagem será do tipo de mensagem de crítica. O título da mensagem vai ser Excel no artefact, erro.
entendeu? Está dizendo aqui, se o N1 for igual a zero. E pode ver que ele já termina aqui, ó. Se for igual a zero, já termina o end if. Daí ele já termina, inclusive, e nem lê esse resto de código, porque já termina aqui. Tá, mas e se N1 não for igual a zero? Daí ele parte para isso. Daí ele vai ver, então, as condições. Se o que deu aqui de divisão for igual a zero, tudo que nunca vai ser, então a mensagem vai ser essa: resultado igual a zero, um botão de OK e um botão de mensagem de crítica. Se não, se o resultado for igual a 10, então vai dar essa seguinte mensagem: resultado igual a 10, um botão de OK e mensagem do tipo crítica. Se não, simplesmente o resultado é igual ao que der dessa divisão, que vai ser 2 dividido por 1 igual a 2. Entendeu? Então ele vai selecionar essa mensagem aqui. Vocês entenderam? E daí if termina com end if. Muito bem. Então vamos criar a macro chamada macro número. Vamos lá. Gravar macro. Vem aqui, vamos substituir o 9 por underline número. Vamos pôr em maiúscula. Número. Procure também no nome não colocar nenhum tipo de acento, que nem não estou colocando aqui. Tá? Número sem o acento no U. Vamos dar OK. Vamos parar a gravação. Vamos entrar no VBA que já está aberto, no Alt Tab. Vamos apagar a nossa macrinha aqui, número. Vamos apagar isso aqui. E colocar o EndSub para a linha de baixo. Agora tudo aquele processinho, volto para cá. Seleciono o código, dou Ctrl C, dou Alt Tab para voltar para o VBA e dou Ctrl V. Elimina a linha em branco, beleza? E volto para cá. Bom, agora vamos executar a macro. Eu falei para você que ele vai dar a decisão, tudo vai ser essa mensagem aqui, né? O resultado vai ser igual a 2. Vamos ver se isso aconteceu. Então vou em macros. O nome da macro é macro número, que é essa aqui. Seleciono e vamos executar. Ó, gente, aqui eu não estou criando tecla de atalho, nada dessas coisas. É só para mostrar para vocês onde está a macro, para relembrar. Não estou criando tecla de atalho, entendeu? Então seleciono o macro número e vamos executar. Olha lá, o resultado igual a 2. Então vamos entender aqui que eu estou pedindo para um botão de OK, certo? Que nem está aqui, ó, uma mensagem simples. Resultado igual o resultado, que é 20 dividido por 10. E dou OK. Bem, depois de tudo isso visto, agora vamos partir para um outro tipo. Vamos criar funções personalizadas. Bem, o que são essas funções personalizadas? Nós podemos chamar as funções dentro do VBA de duas maneiras, entendeu? Uma das maneiras é chamar a função que já existe dentro do Excel. Que nem esse código aqui, temos 3 variáveis, sendo que a variável valor, entendeu? Que é a variável valor, ela simplesmente vai chamar a função média e vai pegar qual é a média do valor 1 com o valor 2 e dar uma mensagem. O resultado é igual à média entre 20 e 10, que nós sabemos que é 15, certo? Porque ele vai somar 20 mais 10 e dividido por 2. Daí, só que essa média, essa função média aqui, ela já existe dentro do Excel. Nós simplesmente estamos carregando ela dentro da variável valor. Entenderam? Vamos fazer na prática. Vamos gravar uma macro chamada macro média e vamos copiar esse código dentro dessa macro e executar a macro média. Beleza? Muito bem. Então, gravar macro. Daí vem aqui, substituo o nome aqui por macro média
underline média. Mais uma vez, falta lembrar que é bom não acentuar, entendeu? E dou OK. E para a gravação. O que nós iremos fazer? Vamos copiar esse código aqui, né, para a nossa macromédia. Entro no VBA, que já está aberto, então Alt Tab. Seleciono isso aqui. Deleto. Volto para o Excel, vou copiar esse código aqui dentro. Eu volto para o Excel, dou Ctrl C, volto para o VBA com a tecla Alt Tab, dou Ctrl V, elimino essa linha em branco, nossos códigos estão aqui. Volto para o Excel, dou um ESC para ele sair do colar, quer dizer, do copiar, e executo a macromédia. Vamos lá. Macro, vamos selecionar a macromédia, vamos executar para ver se vai dar 15. Olha lá. Então o que ele fez? Ele pegou, somou, achou a média, né, entre o 10 e 20 e deu o resultado na nossa mensagem. Mais uma vez, o resultado está entre aspas dupla e concatenando com o valor, sendo que o valor ele está chamando a função média dentro do Excel e calculando essa média, que é 15. Ok. Bem, gente, outra maneira também de criar funções personalizadas é a gente criando a própria função, entendeu? Essa função aqui, chamada prêmio, o que ela faz? Nós vamos criar essa função, ela não existe. Aqui em cima já existia uma função que é chamada média. A prêmio não. A prêmio aqui é com base em vendas, ele vai carregar o tipo de prêmio. Um exemplo, que nem está aqui. Se o total for maior ou igual a 15 mil, então o prêmio vai ser igual a geladeira. Reparem que geladeira está, entre aspas, dupla. Entendeu? Não é um número, nem uma função, enfim, nenhuma forma. Se não, se o total for maior ou igual a 8 mil, então o prêmio vai ser igual a um DVD. Se não, se o total for maior ou igual a 2.500, pode ver que está diminuindo, né? Então o prêmio é um relógio. Se não, o prêmio mesmo vai ser um celular. E termina a nossa funçãozinha. Então pede aqui para ver o quadro 11, mas na verdade não é mais o quadro 11, né? Que nem está aqui. Então toda essa parte aqui vocês já viram, né? Os tipos de mensagem. Aqui, ó. Vamos entender. Aqui já não é o quadro 11, né? Aqui seria o quadro 3, a partir do quadro 3. E também depois a função aqui, ó. Nós vamos criar essa função aqui, gente, entendeu? Só que para criar essa função aqui, nós iremos entender como se cria uma função, né, dentro do Excel. Bom, a gente vai voltar para o VBA, entendeu? Essa função prêmio, nós iremos, então, nessa abinha cálculos, nós iremos fazer ela aqui, ó. Então, com base nessas unidades vendidas, ele vai trazer, com base nas vendas, vai trazer aqui o prêmio de cada colaborador, entendeu? Vamos fazer a função, ele vai pegar, é que nem aquele C com E que eu ensinei para vocês, que nem 1.900, é menos que então esse cara vai receber um celular. Se bem que esses prêmios aqui, né, seria bom dar uma atualizada futuramente, porque hoje em dia até um celular é mais caro que uma geladeira, né? DVD acho que ninguém compra mais também, provavelmente não. Então, e o relógio seria o último prêmio. Bom, mas enfim, com base nesses prêmios aqui, conforme as vendas, o prêmio vai ser vir para cá, entendeu? Ele vai buscar, ele vai analisar essa quantidade dentro dessas decisões e vai trazer o prêmio que se refere à unidade vendidas. Bom, a gente vai voltar para o VBA, certo? Então nós iremos colar esse código dentro dessa macro chamada macro prêmio. Porém, gente, a gente não vai, aqui eu peço para gravar uma macro, mas na verdade tem um processo um pouco mais, até mais fácil que esse, entendeu? Vou explicar para vocês, entrando lá no VBA. Lá no VBA, aqui, beleza.
Só voltando no Word, eu vou explicar para vocês. Ó, nós vimos que quando eu crio uma função, eu entro com sub e endsub. Função não, quando eu crio um código. Na função personalizada, não é mais sub e endsub, é function e endfunction. Entendeu? O nome da função, que nem está aqui, prêmio, entendeu? O argumento que eu irei usar, entendeu? E o tipo de variável de prêmio, que está aqui, e o tipo da variável do argumento. Por exemplo, o prêmio não é igual geladeira, DVD, relógio, não é texto. Então, a variável do prêmio é string, que é texto. A variável de total é um número inteiro, por isso que ela é integer. Entenderam? É por isso que ela é inteiro. Então, por isso que é esse nome da variável. Feito isso, eu faço a decisão das variáveis aqui. Entendeu? Que nem está aqui. Se o total for maior ou igual a 15.000, que nem está aqui, ó. Que nem está aqui no nosso. Se o total for maior ou igual a 15.000, então prêmio geladeira. Se não, se o total. E assim vai. Só que esse código já existe pronto aqui. A gente vai colar esse código para lá. Então aqui não é quadro 11, é quadro 3. Era antigamente. Bom, vocês entenderam, né? Bom, vamos ver como é que a gente faz isso aqui lá no VBA. Então voltamos para o VBA. Vamos trazer isso aqui para cá. O que nós iremos fazer? Primeiro de tudo, nós iremos dizer que vamos inserir uma função. Lá eu indiquei para vocês que vocês criassem uma macro, né? Vamos fazer um processinho diferente para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Então, eu desci uma linha ali, eu vou inserir procedimento. O procedimento é do tipo, vamos dar um nome primeiro, né? Que é prêmio. Prêmio é o nome da nossa função. Ah, é a função? Então selecione a função. Lembra? Estava em sub, selecionei a função. E aqui o escopo deixa assim mesmo. O demais é mesmo, dou OK. O que aconteceu? O que apareceu aqui? Public function, o nome da função. Isso aqui, gente, eu elimino, que não será útil. Entendeu? Opa, apaguei o F. Então ficou assim. Então, aqui eu já coloco o tipo de variável que vai ser do nosso prêmio. O prêmio é do tipo, então, string, lembra que é texto? Já selecionou aqui, ó. E aqui entre parênteses eu clico aqui e coloco o nome do nosso argumento, do nosso critério, que vai ser total. Opa, total vai ser número inteiro. Então eu seleciono esse cara aqui, ó, integra. Daí desce uma linha. Opa, aqui mesmo. Então tem que ser nessa estrutura, gente, ó. O nome da função, esse total aqui, o nome da função e o seu tipo de variável, o argumento, entendeu? E o tipo da variável do argumento. É que nem está aqui, ó, que eu mostrei para vocês, entendeu? Ó, exatamente desse jeito. E aqui nós iremos copiar os códigos aqui dentro, senão vou precisar digitar. Entenderam? Bom, vamos voltar para o Excel. Eu vou pegar, selecionar esse argumentos aqui, já está selecionada, e vou jogar no VBA. Então dou Ctrl C, venho aqui em cálculos, em VBA, já fico ali onde está o nome da nossa função prêmio e colo o código. E elimino ali em branco. Então, ó, C termina no end if, if and if, function and function.
Se é pronúncia assim, né? Bom, vamos voltar para o Excel. Já criei a função. Vamos dar um ESC aqui. Essa função, eu venho aqui na minha cálculos, eu vou jogar ela aqui dentro. Entenderam? Então, ele vai pegar o que o Caio vendeu e vai trazer aqui para mim. Repare, gente, que aqui eu não entro em macros, nem peço para executar. Na verdade, não é uma macro, né? É uma função. Como que eu chamo essa função? Tem duas maneiras, vou explicar as duas. Primeiro de tudo, eu venho aqui, clico no FX e ele abre essa janelinha. Ele já vai trazer as mais recentes usadas. Mas como eu criei uma função nova, eu clico aqui na setinha do lado e entro aqui, ó, definido pelo usuário. Reparem que ele já tem uma prêmio aqui, que nós criamos lá no VBA. Dou OK. Olha lá, função prêmio, beleza? Entro aqui, seleciono a janelinha aqui e vou aqui no 1960, que são as unidades vendidas pelo Caio. Dou Enter. Repare que ele já está me dando a minha resposta aqui, entendeu? E dou OK. Olha lá, conforme o nosso código. Menos que 2.500 é um celular. Outra maneira, eu digito igual prêmio. Ó, conforme eu vai digitando a palavra, vai aparecer. O prêmio já está aqui. Ó, abriu parênteses, 20.000. Fecho parênteses e dou Enter. Vai lá, giradeira. Isso aqui eu posso copiar para os demais. Olha lá, entenderam? E ele pegou nesse nosso código aqui e criamos a função chamada prêmio. Olha que maravilha, ele já calculou tudo isso daí. Agora, gente, nós iremos fazer duas funções. A função comissão e a função INSS. Essa função, pode ver aqui, que ela não está aqui. Essa aqui, vamos digitar até para que a gente grave, né, exercite um pouco do nosso VBA, para que vocês também possam ver como que faz a estrutura, né, de decisão. Então, iremos fazer duas funções, uma chamada comissão e outra chamada INSS. Essa comissão que nós iremos criar, ela vai trazer os percentuais conforme a venda aqui. E a função INSS, ela vai pegar, vai fazer o cálculo do INSS, entendeu? Conforme essa tabela. Essa tabela aqui, gente, provavelmente ela não está atualizada, entendeu? Ela foi atualizada um dia, mas ela não está atualizada. Então, vamos permanecer com essa mesma tabelinha de cálculo do INSS, só para efeito didático, certo? Tudo isso aqui, vocês tem ele aqui, ó, todas essas funções como faz, ó. Que nem aqui é 1, que é a função prêmio, 2, função comissão e 3, INSS, que são as funções definidas pelo usuário. Estão entendendo? Então, primeiro a gente vai fazer a segunda, que é essa aqui, certo? Essa funçãozinha aqui. E depois nós iremos fazer essa outra função aqui, que é a função do INSS. Muito bem. Reparem aqui, gente, que eu já estou utilizando outro tipo de variável, que é a variável moeda, que é o currency. Entendeu? Pode ir tanto para cá como para cá de INSS. E vamos fazer essa funçãozinha lá. Muito bem. Vamos voltar para o nosso Excel. E vamos voltar para o VBA. Muito bem, vamos minimizar aqui um pouquinho para que a gente possa ver o quadro para a gente criar, né, a nossa funçãozinha. Deixa eu voltar para cá, trazer isso aqui um pouquinho para cá para a gente poder visualizar melhor. Aí, e aqui vamos trazer nosso VBA. Muito bem. Então aqui vamos selecionar a última linha. Exatamente. Bom, vamos criar a função
comissão, depois a INSS. Então eu entro lá em inserir, aqui no VBA, procedimento, e vou dar um nome aqui, que vai ser comissão. Não irei, vou colocar em maiúsculo, não irei acentuar, é do tipo função, tá? E dá ok já. Repare que já carregou aqui, elimino isso aqui e falo que a comissão ela é do tipo moeda, lembra? Do tipo moeda. E o argumento, que vai ser a venda, que é com base em comissão sobre venda, o argumento dá nome de venda. Talvez lá no Word já esteja em minúsculo, mas tudo bem. Aqui é do tipo também moeda. Aí ele apareceu aqui, seleciona. Muito bem. Agora vai vir os argumentos aqui, entendeu? Conforme eu expliquei ali no Word para vocês. Bem, segundo passo agora. Bom, segundo passo então. Vamos lá. Vamos começar a criar estruturas de decisão. Então, se, abre parênteses, eu dei o nome aqui de venda, né? Então, se venda for o quê? Se venda for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5.000, então a comissão é 5. Então, vamos lá. Se venda for maior ou igual a 1, espaço, e, e venda for menor ou igual a 5.000, então 5.000, 2, 3, espaço, então, olha lá, then, dou um enter, na próxima linha. Então, o que vai acontecer? Então, a comissão, não vou acentuar, lembra-se? Então, comissão igual a 5. Próxima linha. Então, se a venda for maior ou igual a 1, se a venda for maior ou igual a 1, e a venda for menor ou igual a 5, venda menor ou igual a 5.000, então a comissão é igual a 5. Beleza? Agora vamos para a segunda decisão. Então, comissão é igual a 5, se não, se, de novo, venda, deixa eu dar uns enter aqui, gente. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui, mas tudo bem, para eu poder enxergar melhor. Se não, se, aqui eu posso copiar isso aqui, eu posso copiar isso aqui para não ficar, que o código vai ser o mesmo, só iremos mudar, então, Ctrl C e jogo ele aqui, Ctrl V. Então, se venda, agora vamos para a segunda linha, for maior ou igual a 5.001, e venda for menor ou igual a 10.000, apagamos os 5.000, colocamos 10, mais 3 aninhos. Então, se isso for verdade, então a comissão aqui é igual a 10. Então, comissão igual a 10. Vou dar um enter. Agora vamos para a terceira decisão. Então aqui eu pego, vamos selecionar esse carinha aqui, dou um Ctrl C, desço para essa linha, dou um Ctrl V. Então se não ser venda, agora não é 5.000, agora é 10.001, que é a continuação dos 10.000. Então eu apago isso aqui, ponho 10.001.
e 15 mil aqui, e menor ou igual a 15 mil. Vamos apagar 15, 1, 2, 3. Venho aqui, dou um Enter e digo que a comissão é igual 15. 5, 10, 15. Muito bem. Agora temos mais uma, temos mais duas, né? Então agora aqui eu posso selecionar isso aqui, ó. Dou um Ctrl C, venho aqui, Ctrl V e digo que se a comissão for maior, ó, que nem aqui, ó, maior ou igual a 15 mil e menor que 20 mil, então maior ou igual a 15.001, 15.001 e menor ou igual a 20 mil, então 20%. Agora, gente, a última decisão. E se for maior que 20 mil, é 25. Então, se não, comissão igual a 25. Enter. And if, lembra? Comecei com if. And if. E vamos deletar aquelas linhas em brancos que nós. E termina a nossa função. Começa aqui e termina aqui. Vamos ver se deu certo? Primeiro só vamos dar uma olhadinha. Uma analisada melhor. 5, 10, 15, 20, 25. Então 5 mil, 1, 5 mil, 5 mil, 10 mil, 10 mil e 1, 15 mil, 15 mil e 1, 20 mil, 25, 10, bom, creio que esteja tudo bonitinho. Vamos colocar essa função que nós criamos aqui. Vamos lá, vamos chamar a nossa função. Então, tem duas maneiras. Olha, definida pelo usuário. Essa aqui, ó. Comissão 4.500. Dou OK. Olha lá. Entendeu? 4.500, que está dentro dessa tabelinha, é 5. E copio isso para os demais. Entenderam? Olha lá. Bonitinho. Criamos mais uma função. Agora, nós iremos fazer a mesma coisa, porém, vamos calcular o INSS. O INSS não vai trazer o percentual aqui, gente. Ele vai trazer o cálculo, ele vai pegar o valor total, né? E vai efetuar o cálculo aqui. Aqui ele vai trazer o percentual, vai fazer o cálculo e vai jogar aqui. Entenderam? Sim, né? Então tá bom. Então vamos fazer a nossa função chamada INSS. Bem, vamos lá então. Vamos voltar para o VBA. Ó, gente, aqui podia também, até para deixar para efeito didático, colocar isso aqui entre parênteses, tá? Vocês vão ver que está no arquivinho do Word lá, que está entre parênteses, só para vocês visualizarem melhor. Mas, eu creio que todos tenham entendido, então não vou pôr o parênteses, entendeu? Podia fechar esse com esse, tipo assim, ó. Esse com esse. Esse com esse. Entendeu? Não muda em nada, mas só para vocês poderem visualizar melhor. Mas ele está aqui no separadinho aqui, ó, no Word, para que vocês entendam melhor caso ainda tenha ficado alguma dúvida. Bom, nós iremos agora partir para esse INSS, esse cálculo aqui. Ele vai ter uma pequena diferencinha, tá? Na escrita do código, só na primeira linha, entendeu? Eu já explico para vocês de uma maneira até fácil. Então nós iremos calcular agora a função que iremos dar o nome de INSS. E o argumento dela vai ser a base. Então nós iremos montar a base, certo?
e o nome da função será INSS, para calcular o valor do INSS. Muito bem. Vamos voltar para o Excel. Aqui está a nossa tabela de INSS, que provavelmente hoje não deva ser essa mais. Entendeu? Mas para efeito didático serve e está de bom tamanho. Bom, vamos voltar para o nosso VBA. Vamos trazer isso aqui um pouquinho para cá. Vamos criar a primeira função, né, para a gente acertar a janelinha para que vocês possam enxergar. Jogar isso aqui um pouquinho para cá. Vamos trazer o nosso VBA. Isso. Então lá, inserir procedimento. Aqui vai ser função. Vamos pôr o nome da função INSS. Dou OK. Já criou, né? Muito bem. Deixa eu aproveitar isso aqui, trazer ele aqui para cima. Isso. E vamos apagar. Vamos apagar isso aqui e deixar o nome da função. Bom, função INSS, ela é uma variável do tipo, então vamos usar o tipo da variável, tipo moeda. Olha aqui, ó. Certo? E o argumento, vamos dar o nome do argumento de base. Então a base do INSS então base também vai ser um argumento, uma variável do tipo moeda, que é essa aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Vou jogar isso aqui um pouquinho para cá, para que vocês entendam. Então, gente, vamos lá. Se base for, ó, pra vocês entenderem, se a base, se ela for menor e até 1.317,07, ela é 8%. Então, se a base for menor, igual até, né? Ó, 1.317, gente, 0.07, não vírgula, tá? Eu expliquei para vocês. Então, o nosso INSS é igual. Então, nosso INSS vai ser igual. Ele vai ser a 8%, vai ser base vezes, ó, asterisco, vezes 8%. Aqui vou usar 8 dividido por 100, que é a mesma coisa. Em outros exemplos eu colocava 0.08. Mas nesse aqui, vamos deixar assim. Então, INSS igual base 8%. Beleza? Então, aqui já matamos um pouquinho da linha do código, né? Que é diferente desse aqui, ó, que eu coloquei lá, end no meio. Bom, mas agora iremos colocar. Se não, se base for, o que a base for? Se a base for maior ou igual a esse cara aqui, ó, 1.317,08 e base for menor até 295.12, ponto 12. Então também, o nosso INSS vai ser igual base vezes 9%. Então, 9 dividido por 100. Beleza? Bom, agora que nós podemos copiar esse comandinho aqui, ó, essas duas linhas de código. Dou Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Então,
nossa terceira linha. Então é 2.195,13. Então substituo isso aqui por esse valor aqui, né? Então voltando para cá, 2.195,13 e base menor igual, vamos apagar esse número aqui, 4.390,24. A base vai ser igual a 11%. 11 dividido por 100. Muito bem. Dou Enter. Se não, simplesmente eu digo que o INSS é igual ao teto. Nesse caso aqui, o teto é de 482,93. Muito bem. Só dando uma revisadinha aqui, né? Se for menor que 1.317,07 é 8%. Se for maior ou igual a 1.317,08 e menor ou igual a 2.195,12 é 9%. Se for, aqui é 13%. Isso que é bom revisar, tá vendo? Aqui é 13, porque se ali for 12, aqui é 13. Se ela for menor ou igual a 2.195, se for, quer dizer, maior ou igual a 2.195,13 e for menor ou igual a 4.390,24, então 11%. Se não, simplesmente me traga o teto, que o teto acima disso, né, sempre vai ser 482,93. E terminou nossa função. Vamos voltar para o Excel e vamos ver a nossa funçãozinha aqui. Vamos ver se deu certo. Então, clico no igual. Ó, INSS já foi criado. Então, o total, que é esse cara aqui, e dou um OK. Opa, faltou um negocinho, já até sei o que é. Faltou nós terminarmos aqui end if. Se eu criei um if aqui, eu tenho um end if, certo? Até eu me confundo às vezes. Tudo bem, vamos voltar para cá. Olha, já calculou, entendeu? 8% de 725. Vamos ver se é isso mesmo. Então, se eu pegar igual 725 vezes 8%, tem igual a 58, ó. 725 vezes 8%, 58. Muito bem. E copio isso aqui para os demais. Muito bem. Ó, o teto aqui, 482,93. E aqui também o teto. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Parece difícil, mas não é. É só entender um pouquinho de lógica, entendeu? E estudem, ok? Muito obrigado.